4.2 no Google. Gente, então vamos retomar aqui o debate da mesa. A gente vai finalizando essa tarde de hoje, nessa discussão de hoje com essa mesa. E caso alguns pontos já devam conter, contemplar, sejam contemplados, enfim, na carta do fórum, porque havia uma previsão de uma plenária prévia hoje, enfim. Mas nós já estamos anotando algumas coisas. Se alguém quiser colocar algo de forma mais geral, a gente já vai tomando nota para compor aí o nosso documento, os nossos encaminhamentos, ok? Temos 2 pessoas inscritas, mais 2. E vamos, Ricardo, acho que tem um microfone aí, tem um próximo à Mônica, se não me engano. Gente, eu me perdi um pouco, mas a gente vai achando quem pediu a inscrição. Ok. Ricardo Enites. Ricardo, te pedi. Boa tarde. Vou tentar ser bastante breve para não sequestrar a fala e também acho que a ideia aqui já é, pelo menos da minha parte, encaminhar um pouco em termos de proposta. Não sei se eu estou bem localizado. Não. Então, a Rita, na parte da manhã, ela fez uma fala que me mobilizou um pouco, que foi no sentido dos evangélicos, né, e da religião, como é que ela está ocupando cada vez mais espaços políticos. E isso, de algum modo, se retomado na fala do Gastão. E o Nolo, embora não tenha colocado diretamente isso, ele toca num dos pontos que eu gostaria de tratar, né? O bom de ser professor é que a gente aprende muito com os nossos alunos, e aí eu me recordei na fala, desde a manhã, de uma plenária que a gente teve na UERJ, e uma aluna do movimento estudantil, ela traz justamente esse ponto dos evangélicos como sendo uma necessidade de a gente também aprender com eles, né? Onde é que a academia estava, onde é que o Estado estava quando a população precisava de comida, quando as pessoas estavam à noite meio solitárias. É justamente esse povo que está chegando lá, né? E isso foi uma crítica, até na mesa estava Chico Alencar, Narciso Mota, lá do Rio, e a gente começou a discutir um pouco sobre isso. É nesse sentido que eu queria trazer também para essa reflexão, né? Onde é que a gente está, enquanto programa de pós-graduação, que cada vez mais a gente está se distanciando dessa população que agora a gente está precisando que esteja junto da gente para poder lutar, defender em relação ao corte das bolsas, defender em relação aos ataques, né? E aí o Gastão, quando ele traz a ideia do fórum em cada programa, não sei se seria esse o formato, mas esse o desenho, me lembrou um pouco dessa fala dessa aluna de que a gente precisa criticar, sim, né, esse projeto político de alguns grupos, inclusive fundamentalistas, né? O objetivo talvez não seja o mesmo que o nosso, mas que a gente também pode e deve aprender nesse sentido de cada vez mais penetrar onde de fato as pessoas estão. E aí tem um grupo, né, tem a pesquisa das marisqueiras, não sei se Mônica está aqui, eu sempre lembro muito disso, né, do pessoal lá da Bahia, né, que tem um impacto social claro, né, além de produção de conhecimento, que é uma produção de conhecimento que logo transforma a vida das pessoas, assim como diversos outros projetos, né. Lá no Rio tem o grupo de CEDAPS que faz diretamente pesquisa e transforma a vida de adolescentes e jovens nas favelas do Rio de Janeiro, e provavelmente cada programa aqui teria uma série de experiências para poder narrar, né. Eu acho que olhar para isso talvez seja um grande desafio, mas ao mesmo tempo um grande aprendizado para a gente retomar a base, né, do que também conforma o campo da saúde coletiva. E eu estou fazendo essa fala porque eu acho que a gente está num momento, embora bastante complexo, bastante complicado em termos de política, eu acho que também é um momento estratégico, que a gente está revendo inclusive as fichas que nos avaliam, né? E pensar um pouco em CAPES, né, e na avaliação quadrienal, enquanto pessoas que aqui estão, que provavelmente daqui a pouquinho estarão lá nos avaliando, e a gente está nesse processo de construção, né, e que é uma construção que, de certo modo, em certa medida, ela está sendo coletiva.
eu acho que pode ser uma grande oportunidade também da gente começar a definir o que de fato a saúde coletiva enquanto campo, enquanto área de conhecimento, ela pretende olhar mais, né? Inclusive para que possa diminuir um pouco as iniquidades, não só regionais, mas iniquidades também entre os programas, né? Respeitar as diversidades. Em outras palavras, o que mais a gente pode olhar para além da produção científica e o que de fato a gente quer dar foco, dar peso, inclusive para poder contrabalancear politicamente esse cenário que a gente está vivendo. Vinícius, por favor. Eu vou pedir que vocês se apresentam, como feito na parte da manhã, só para... Eu sou Elias Caetano, sou coordenadora do programa de Epidemiologia e Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que para mim, uma grande preocupação. Eu acho que eu saio desse fórum muito incomodada. Eu sou uma velha pesquisadora, mas uma jovem coordenadora. Eu estou responsável pela coordenação há aproximadamente 6 meses. E eu diria que são 6 meses muito difíceis. E aqui eu tenho uma carreira de pesquisadores que são coordenadores como eu, que tem mais ou menos o mesmo período que eu, sou da Fiocruz também, e a gente compartilha muitas coisas. E hoje em dia eu sou uma pessoa que eu acho que daqui a pouco você tem que ser tratada da saúde mental, porque eu penso em coordenação 24 horas, não há um único dia da semana em que eu não pense e não discuta isso e que eu não esteja vinculada. E dessas preocupações, eu sempre me pergunto até onde eu vou, até onde eu vou chegar. Então, talvez a minha pergunta hoje é, até onde nós vamos chegar? A Gunnar falou de uma coisa fundamental hoje, que me marcou muito na mesa da manhã, que ela não disse exatamente com essas palavras, mas como se diz assim, nem tudo nos une. Nós temos muitas discordâncias, nós somos múltiplos, problemas múltiplos, instituições múltiplas, e não adianta investir no que nos desagrega. Nós temos que investir no essencial. Então, quais serão as nossas causas? Isso eu pergunto para o meu programa sempre que eu tenho reunião. Quais vão ser as nossas causas? Todas as causas eu não sou capaz de me dar. Eu não sou capaz de pegar aquela ficha, por exemplo, de avaliação ou os desafios que eu tenho e cumprir 24 horas aqueles temas. Eu tenho que escolher alguns temas. Então, a primeira questão para mim é qual vai ser essa nossa questão. E agora, no início da tarde, o Gastão trouxe uma outra questão para a gente, porque nós temos uma tarefa fundamental, que nós somos multiplicadores para os programas, para a área. Querendo ou não, nós assumimos uma responsabilidade muito grande e essa responsabilidade me inquieta profundamente. Porque eu fiquei pensando assim, será que eu me aposento? Eu ouvi algumas coisas aqui na tarde de hoje que eu pensei assim, eu estou tão perto de me aposentar, mas nós temos um compromisso com alguma coisa que a gente abraçou lá atrás. Eu fico pensando um pouco no que eu ouvi ainda há pouco, no sentido de que assim, que tipo de pesquisa vai, afinal de contas, ser financiada pela iniciativa privada? Por exemplo, medicamentos. Mas quais são os medicamentos, de fato, que interessam a iniciativa privada a fazer? O Nascer Brasil, por exemplo, é uma pesquisa, por exemplo, que tem que discutir aborto. Só que o aborto não pode ser chamado de aborto mais, ele tem que ser chamado de quê? De perdas fetais. E os nossos resultados, eles são o tempo todo questionados, né? Se falou de uma pesquisa da Fiocruz com drogas, onde seus resultados são questionados, no IBGE, nós temos um dos centros mais baratos do mundo, e o seu valor está sendo questionado. Então, eu fico pensando o tempo todo quais são as nossas causas. E eu quero compartilhar com vocês uma pergunta para mim que me atinge profundamente, nós vamos ter avaliação? Como é que a gente tem como avaliar o cenário de avaliação quando eu tenho a vontade de dizer o seguinte, nesse nosso compromisso tem coisas tão profundas e para que eu defina profundamente a área e garanta, porque a questão é muito maior do que ninguém soltar a mão de ninguém, nós estamos falando de uma área de conhecimento, então assim, na hora em que eu tenho que me expor, eu estou expondo a minha instituição, o meu programa e eu. E a minha pergunta é, até onde eu vou? Porque ou eu vou profundamente ou eu não vou, né? Ou eu me aposento agora ou eu não vou. Então a minha pergunta interior agora é o que a Sueli também me fez.
gente vai ter, como é que a gente faz a avaliação? Como é que eu pego aquela ficha? Eu considero os meus representantes absolutamente envolvidos, responsáveis que eles são. Mas até onde a gente vai? Espero que a gente possa ir longe numa causa única e só, poucas causas. Boa tarde. Valéria, Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, programa de pós-graduação em saúde coletiva. Minha pergunta é uma dúvida que eu fiquei, professor Bernardo, em relação ao Qualis, o indicador Qualis utilizado pela CAPES para devolução das bolsas dos programas de nota 4. Né? Porque foi colocado que a CAPES encaminhou uma resposta para vocês ontem, né? E com a planilha, né? Mas assim, a dúvida é, de que forma, já que foi utilizada a produção, e eles colocam, nós recebemos o e-mail da CAPES, e ele colocava no e-mail justamente isso, que eram os programas que eram nota 4, que tinham a produção na média da área ou superior do ano de 2017 e 2018, ou em progressão a partir do ano de 2013, mas se o Qualis único ainda não foi aprovado, que tipo de avaliação foi utilizado? Foi utilizado o Qualis anterior? Foi feita uma projeção para o Qualis único? Assim, teve uma resposta em relação a isso? Assim, surgiram muitas dúvidas em relação a isso. Nossa universidade, nós temos 4 programas de nota 4 e apenas 2 tiveram as suas bolsas restituídas. Mas, assim, o próprio e-mail da CAPES não ficou claro nem para a pró-reitoria, né, em relação a isso. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. A outra questão também no meio de tantas indagações, né, nesse seminário, já foi colocado pela CAPES quando vai ser enviado o relatório do próximo ano, porque assim, o ano passado os coordenadores foram pegos de surpresa com a antecipação da data, né, e depois mudança, e eu queria saber se já tem alguma notícia em relação a isso. Gente, nós temos mais 3 pessoas já inscritas. Podemos fazer mais 3? Depois vocês comentam? Tá bom. Ok, já que esse não se manifestar. Boa tarde. Sou Winston, sou da Federal de Uberlândia, coordeno o programa de saúde ambiental e saúde trabalhadora. Um programa profissional. Então, como diz na minha terra, eu vou colocar um pouco de farinha desse angu para ver se dá um pouco mais de caroço. A tarde inteira andamos aqui, escutando, ouvindo, e aí eu fico me perguntando, se nós temos já na saúde coletiva 47% dos cursos são de mestrado e agora doutorado, mas mestrado profissional, e nós não temos bolsa, nós não temos PROAP, nós não temos verbas disso, né? Então o que nos interessa é corte de bolsa. Essa é a grande questão. O que nos interessa quando eu falo mestrados profissionais? Quase a metade da saúde coletiva são mestrados profissionais. Nós dependemos das verbas que vêm das nossas pró-reitorias, verbas que eu falo para bancas, para viagem, para deslocamento e tudo mais. Isso significa que o que nos interessa muito mais é uma questão mais global, ou seja, claro que a bolsa vai nos interessar enquanto questões gerais e globais. Mas aí eu concordo muito com o que o Gastão falou, ou seja, o enfrentamento nosso, né, não pode ser enfrentamentos pontuais, ou seja, tem que ser enfrentamentos mais gerais, mais políticos e muito mais globais. No nosso caso, o mestrado profissional, é claro que o governo, esse governo que está, ele favorece a todo momento os mestrados e agora os doutorados profissionais. Mas ele cai em várias contradições. Né? Se eu tenho um favorecimento disso, mas eu tenho cortes lineares na universidade, significa que as pró-reitorias também são cortadas, você não tem verba, e os mestrados profissionais, que dependem de tudo das pró-reitorias, perdem-se tudo. Né? Eu não tenho dinheiro para fazer uma banca de um professor que está a 100 quilômetros, não tem dinheiro para isso. Né? Então eu perco, não só os mestrados acadêmicos perderam bolsas, e nós perdemos no geral, no todo. Não é? Daí
a minha proposta. A nossa luta tem que ser uma luta mais global, política, uma luta mais macro. Não é? Essa é a primeira questão. A segunda questão o que um mestrado profissional, para que nós queremos sair da nota 3 para 4? Para que nós queremos sair da nota 4 para 5? O que interessa ao mestrado profissional ser nota 4 ou nota 5? O que vai ser desse mestrado se for 3? O que será dele nota 4? Nota 4 só serve para a gente pleitear doutorado. Não vai ter verbo do mesmo jeito. Não vai ter nenhum tipo de subsídio, a não ser as ajudas que nós temos. Então, o que estimula os mestrados profissionais? Isso eu falo das instituições públicas, federais. O que estimula nós, os mestrados profissionais, a alcançarmos nota 4, nota 5? A não ser que seja uma luta global também. Então, de toda maneira, ou seja, puxando um pouco, né, essa sardinha da nossa brasa, de toda maneira, sempre falando de verbas, ou falando na questão de notas, né, 3, 4 e 5, para mestrados profissionais, nós não temos outra coisa que senão uma luta que seja política em defesa da universidade, em defesa do ensino, em defesa da pesquisa, porque só isso nos motiva. Isso eu não sei falar das instituições particulares, porque não é o meu meio, não entendo como, né? Toda essa abertura que o governo ofereceu agora com o Futurice, a abertura que ele oferece agora para atrair investimentos de empresas para dentro dos mestrados profissionais, para captar verbas, né? Isso é também um engodo. É um engodo porque também é um tiro no pé. Porque para isso eu tenho que fazer toda uma modificação estrutural nas leis e na Constituição brasileira. Para isso acontecer, eu tenho que mudar 16 leis. Então eu tenho que ter luta geral, global. Por quê? Porque ao fazer isso, ao fazer esse canto da sereia para os mestrados profissionais captarem recursos, isso é o canto da sereia, né? É o mesmo que eu retirar as autonomias. Eu retiro a autonomia porque eu tenho, e aí que eu discordo, ganha, não é? Eu vou oferecer isso, então você vai ter mais recursos, mas para isso você perde sua autonomia. Eu não quero isso. Eu não quero de forma alguma. Porque perder a autonomia é perder também o foco do que eu quero para fazer pós-graduação. Porque senão eu não tenho estímulo. Se vocês estão me entendendo, eu perdi todos os 3 estímulos, né? Eu não tenho estímulo mais por verba, eu não tenho estímulo mais para ter nota 3, 4 ou 5, e não tenho também esse estímulo porque eu perco a autonomia. Então a luta tem que ser geral, global, política, né? E a proposta do Gastão me aceita muito bem. E isso é que eu queria lançar para a mesa brasileira e principalmente, né, para o nosso coordenador. Né? Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Felipe Landes, eu sou coordenadora adjunta do IFF Fiocruz. Eu venho acompanhando em épocas diferentes, né, o nosso fórum, e o nosso fórum sempre teve uma marca muito grande de fazer uma reflexão crítica, construtiva, propositiva em relação à política da CAPES, a avaliação que a CAPES fazia, fazer uma reflexão sobre que impactos que isso tinha no nosso programa. Isso em épocas usuais, né? E a gente está num momento, num cenário que absolutamente não é um cenário usual, né? Então a ciência está sob ataque e, consequentemente, pós-graduação e saúde coletiva, idem, né? E aí eu fico pensando, né, a brincadeira que eu fiz com a colega no intervalo teremos avaliação, porque quando a gente fala de avaliação, a gente fala num cenário, né, de institucionalidade, de uma construção de um projeto. Agora, quando a gente está num cenário em que o corte de verbas ele é tão radical que ele compromete a existência dos programas nota 3 e nota 4 e, consequentemente, isso compromete o próprio projeto de pós-graduação de saúde coletiva e tudo que a gente acredita na necessidade, né, que a região norte, a região nordeste, centro-oeste tenham programas mobilizadores de pesquisa, de reflexão, de intervenção social,
a gente está num cenário muito diferente do que até então a gente conhecia, né? E aí a minha pergunta é, como também não quer dizer que é um momento da desobediência civil completa, a gente tem que refletir isso com maturidade. Agora, e não é para negar a avaliação, porque a avaliação é institucionalização, né? É a maturidade que a gente construiu na área de muito tempo. Agora, como conciliar essas duas realidades tão diferentes, né? A minha pergunta vai para Bernardo, qual é o espaço de desobediência civil que a gente tem dentro da avaliação com a ficha que está em mudança sim, em construção sim, né? E aí eu fico pensando na proposta de Gastão, dos fóruns, dessa discussão, dessa mobilização, em que medida nós teremos de fato autonomia para olhar para aquela ficha e dizer assim, o que nesse momento nos representa, o que nesse momento aquele conjunto lá de indicadores é de fato o mais estratégico para a gente apostar nos tais pontos, né? A gente tem clareza que nesse momento não é a produção do artigo tal na revista tal, ou que tem dúvida, que nesse momento não é, né? Então, qual é a margem de autonomia que a gente vai ter para que esta avaliação seja também resistência? É isso. Paulo, a gente fecha essa rodada de inscrição, passa para mim. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Paula, da Fiocruz Minas, vice-coordenadora do Programa de Saúde Coletiva. Tem alguns pontos que eu queria abordar, mas iniciando aqui pela questão da avaliação, né? Eu também pensei em algo que o Bernardo colocou, né? Se os programas 3 e 4 somem, como é que vai ficar a organização dos demais? Porque os 5, 6 e 7 existem porque tem 3 e 4. Né? Então é meio óbvio isso, que alguma dança das cadeiras eventualmente vai acontecer. Né? A avaliação, pelo menos, o que promove em termos, né, de fato para os programas, o que se realiza de forma pragmática é recurso. Né? Então, você receber um valor, uma pontuação pela CAP, significa que você vai ter mais ou menos recurso, ou nenhum recurso, né? Dependendo da pontuação que você recebe. Então, não dá para a gente descolar, né, essa reflexão sobre a avaliação sem pensar em distribuição de recursos na pós-graduação. É possível isso ser feito de uma forma mais equitativa? E aí eu fico pensando também numa outra palavra que foi dita hoje mais cedo, em termos de solidariedade. Seja num tema complexo, como é a saúde coletiva, como é o nosso atual cenário, seja na possibilidade, né, de enfrentarmos esse nosso cenário, que é extremamente perverso para alguns grupos, mais perverso que para outros. Eu acho que um caminho é solidariedade. É possível a gente construir redes de solidariedade entre os programas? Ajudas? Como? Que tipo de ajuda a gente poderia estar construindo? Que seja a partir dos fóruns regionais para fortalecimento da reflexão sobre como que se organizam os programas regionalmente, como regionalmente podem ser fortalecidos programas que são mais frágeis do que outros, né? Essa é uma possibilidade que eu penso, né? Também, e que a avaliação já nos mostra, bem ou mal, a avaliação já produziu isso para a gente, vem produzindo o tempo inteiro, né? Que existe uma desigualdade regional enorme no Brasil em termos da pós-graduação também. Isso não é novo para diferentes áreas, também não é novo para a área de ensino e pesquisa. Ou seja, são cenários, né, de exclusão mesmo. Né? E como pensar de forma que esses cenários possam ser menos excludentes. Né? E aí também em relação ao que foi dito também, uma possibilidade, né, de se
pensar novas formas de avaliação, que não sejam só quantitativistas, mas ainda que foi a história da nossa avaliação de pós-graduação, e também competitivas, pensar em termos de vocação, não sei se resolve, porque a vocação, ela também pode produzir ou vai produzir cenários de competitividade, porque as áreas, né, diferentes áreas, elas têm pesos e poderes, né? Os saberes, eles têm pesos diferentes, né? Eles produzem racionalidades distintas e que se configuram em poderes diferentes na sociedade. Então, não sei se vocações seria um caminho, mas eu fiquei pensando, ok, a avaliação é possível, existe a avaliação da CAPES. É possível a gente produzir uma avaliação? Um observatório de avaliação? A gente propor uma avaliação em que critérios possam ser pensados, por exemplo, a partir do fórum, obviamente que articulando com outros setores da sociedade, para não ser uma avaliação, né, que parta apenas, o que pode ser complicado, né? Mas é possível a gente pensar sobre isso? A gente tem capacidade de propor um observatório de avaliação, algo que concorra paralelamente ao que é a avaliação formal da CAPES, né? Não sei, eu acho que essa é uma possibilidade. Agora, qualquer possibilidade, qualquer estratégia que sejam colocadas, significa trabalho, né, gente? Significa a gente estar formulando, a gente estar pensando, né? Nesse cenário que a gente sistematicamente todo dia pensado, né? Instigado a formular, instigado a pensar, é cansativo, mas, de novo, eu acho que a solidariedade nesse momento é um caminho possível para a gente poder seguir de uma forma mais produtiva e menos adoecida, né? Eu ia falar dos estudantes, mas em outro momento eu falo. Obrigada. Sueli, falando sobre avaliação, antes de mais nada, assim, essa ficha, essa proposta de ficha, foi construída em conjunto com o fórum, certo? Tá? Então já nasceu de uma construção coletiva da área, né? Onde nós escutamos os grupos, tá? Os GTs, tá? O grupo de trabalho, e ouvimos de novo no seminário de meio termo, discutimos no fórum posterior ao primeiro esboço, discutimos no seminário de meio termo, né? Ela não é perfeita, mas eu acho que ela traz grandes avanços, tá? Acho que temos espaço para avançar mais. Quanto à questão da desobediência, desliga a câmera aí. Tem que ser cuidadoso, tá? Por quê? Porque essas fichas têm que ser aprovadas por todas as áreas das CTCs. Então aí é uma questão que a gente tem que manejar, entendeu? O quanto a gente vai avançar sem expor a área, porque eu também não posso construir uma ficha porque isso é uma coisa meio... A solidariedade existe, é engraçado, e o Marcelo fala muito isso, né? Das redes, né? Das alianças. Mas muitas vezes quando a gente vê nas discussões entre as áreas, a gente olha o quê? Beleza, eu vou procurar os buracos no barco de outro, e aí enquanto estão atacando o outro, o meu está protegido e passa ileso, entendeu? Tá? Então, e acho que isso é uma coisa que Guilherme eu vi muitas vezes Guilherme falando isso, né? Que a gente tinha que ter cuidado, né, em uma série de questões de avaliação, para não expor a área inteira. Porque já aconteceu, não na nossa área, assim, ó, isso eu acho que é uma coisa que, né, eu acho positivo. A nossa área nunca teve uma avaliação revista para baixo, houve até revisões para cima, tá? Mas nunca. Agora já aconteceu áreas de, inclusive, o CTC chegar e dizer está tudo errado, nós vamos fazer a avaliação. Aí não é mais dizer assim, não é o Bernardo, é o Noro que vai fazer a avaliação. Não, vai chegar alguém de outra área e vai avaliar os seus programas inteiros. Então é uma questão de tato, né? Eu sempre digo o seguinte, a questão dos cenários, a questão das desigualdades regionais, das questões regionais, etc.
a gente leva isso sempre em consideração. A gente agora avaliou a PCN, a gente levou isso em conta na avaliação da PCN. Tá? A gente leva isso em conta na avaliação dos programas. Porque se não fosse isso, não precisava ter comissão de avaliação. Bastava cada um de vocês alimentarem essa pupila, construir um algoritmo lá, apertava um botãozinho, no final, sei lá, da tarde, a pró-reitoria e o coordenador recebia a nota. Tá? Então, a gente tem esse espaço e a gente tem essa possibilidade. E a gente tem usado isso. Tá? A gente, por exemplo, na avaliação da PCN, agora mesmo usamos isso. A questão da solidariedade, eu acho que já vem acontecendo. Acho que a partir do seminário de meio termo, foram formadas redes mais locais, mas tem também redes entre programas de regiões diferentes. Estou sabendo de algumas articulações. Nós, inclusive, vislumbramos isso na PCN, onde um programa consolidado, um programa de excelência, está fortemente apoiando a criação de um novo programa em uma região onde nós temos poucos programas, então, ou seja, um programa de excelência, sem ganhar nenhum recurso da CAPES. Tá? Diga-se de passagem, está empreendendo esforços para diminuir a simetria regional, que é uma coisa que a gente estimula. Então, essas redes, esses movimentos estão acontecendo. Tá? Quanto ao maldito 4 mais, tá? Eu não sei o que fizeram. Eu acho que usaram o Qualis pirata. Tá? Mas assim, nem isso na verdade nos disseram. Mas para mim usaram assim, ó, o que eu desconfio que fizeram. Pegaram o Qualis pirata. A diretora de avaliação. Ah, é verdade. Para mim, para Cristina, no Morante Sala, que foi usado esse último Qualis. Então usaram, a gente tá? não reconhece. Tá, usaram o Qualis pirata, tá? Para mim usaram o Qualis pirata com todos os erros, inclusive tendo revista da área que foi classificada em B1 e está lá como B3 naquele Qualis maldito, tá? Com todos esses erros, tá? O que eu acho que fizeram? Calcularam aquela coisa dos pontinhos antigos, né? Somaram os pontinhos do teu programa, dividiram pelo número de docentes no ano, no outro ano, e tinha a média. Apertar, é que eu fazia antes. Eu acho que fizeram isso. Porque, inclusive, assim, o ofício que nós recebemos ontem diz simplesmente indicador. Eu posso passar para vocês, tá? Diz indicador Qualis. Agora, que raio de indicador é esse? Né? Tá? E para terminar, senão eu começo a falar demais. Eu acho que, antes de mais nada, a gente não tem que ceder 1 milímetro de território. Nada. E a nossa luta é política. É política em todos os cenários e com todos os atores políticos. E a gente tem que mostrar que o que está em ameaça agora não é a saúde coletiva, é o sistema como um todo. E a gente tem que mostrar não só a relevância da pós-graduação, tá? O impacto que se produz aqui, como também o perigo da desregulação. Eu volto a falar isso. O que está por detrás não é simplesmente um ataque a áreas de humanas, a área de não sei o quê. Tá? O que está por detrás é uma ampla desregulação. Tá? Quer dizer, se ele quiser abrir uma pós-graduação na esquina ali, tu abre. Entendeu? O mercado vai regulando a tua pós-graduação. É isso que nós queremos? Vou falar rapidinho. É porque está saindo. Eu só queria fazer um comentário em relação à colocação do Ricardo. Eu acho que esse é o X da questão, sabe, Ricardo? Então, eu compreendo essa questão que Bernardo traz. Acho que a questão da regulação é fundamental, porque senão realmente a gente abre a porteira aí para sabe lá Deus o que entrar, que essa eu acho que é a tendência. Talvez a saúde coletiva não seja a grande menina dos olhos, mas vai ter também, né? Como uma área multiprofissional, né? Mas, enfim, eu acho que essa reflexão, Ricardo, está faltando para a gente. E aí eu digo para a gente, estou falando enquanto coordenador do programa, mas não sei se cada um refletir muito como se dá a construção da proposta política do programa, de cada programa. O quanto realmente cada programa traz de resposta
concreta para os principais problemas de saúde da população. O que acontece é, claro, enquanto pós-graduação estricto sensu, a gente tem uma perspectiva eminentemente científica, óbvio. Mas o quanto essa ciência retroalimenta, né, coisas que são essenciais para a gente poder fazer isso que a gente está falando. Vamos, então, conversar com a sociedade, a gente tem que ter a população do nosso lado, precisamos pensar nos nossos parlamentares. Quando a gente tem dificuldade de escrever um caso de sucesso do programa, a gente tem dificuldade de colocar o que realmente o meu programa faz de diferencial na saúde coletiva do Rio Grande do Norte. Eu lá tenho excelentes professores com projetos fantásticos, só que muito focados numa perspectiva praticamente disciplinar, se não disciplinar numa área específica de conhecimento, que produzem, publicam em Qualis A1, Qualis A2, mas o quanto aquilo efetivamente contribui para esse movimento. Então, eu fiquei aqui pensando, porque eu sempre penso muito nessa questão do propositivo, que propor. Ontem a gente fez uma reunião com o pessoal do Nordeste, né? E talvez uma coisa que, não sei, a gente precisaria ter um pouco mais de clareza é que questões concretas necessitam de um conhecimento novo, ou seja, pesquisa, para resolver os principais problemas de saúde da população. Eu acho que talvez essa articulação que a gente está se propondo a fazer, talvez ganhasse uma potência, né? Como pesquisadores de outros programas que não são do meu, podem, a hora que estiverem juntos, resolver problemas efetivamente significativos. Então, não é a fórmula, mas eu acho que talvez se a gente conseguisse pensar um pouco mais ligado nessa perspectiva, e aí talvez outra coisa que a gente escuta muito no discurso dentro da academia, né? Bom, o pessoal da pós-graduação, por mais que dê aula na graduação e tenha um projetinho aqui ou ali de extensão, foca muito na pós-graduação, né? Será que a gente consegue, pelo fato de ter essa perspectiva tão forte na produção de conhecimento científico, se apropriar de todos esses campos para também junto poder fortalecer isso? Então, eu acho que não é a resposta definitiva, tá? Mas eu também tenho muito essa preocupação. Eu acho que a gente precisaria, se você perguntar para alguns, para a questão do medicamento, Emílio, né, levantou a questão do que a empresa privada vai financiar de pesquisa, é a pesquisa que dá resposta para o mercado, óbvio, né? A gente já sabe disso. E nós? Se eu tivesse o dinheiro que qualquer iniciativa privada se propusesse, ela falar, Noro, faça aí o que vocês da saúde coletiva quiserem. Qual seria o nosso projeto? Um projeto que juntasse os 95 programas de pós-graduação. Qual seria o nosso projeto? Talvez eu tivesse lá da UFRN, vamos investir nisso. Mas qual seria o projeto da pós-graduação em saúde coletiva brasileira? E eu acho que isso que o Ricardo traz vai muito ao encontro dessa perspectiva. Eu estava conversando com o Noro aqui, que na verdade nós somos coordenadores de programas que são os que estão no pico do corpo, talvez, né? Então qualquer mexida do tabuleiro, assim, a gente pode, penso que talvez sejamos os peões mais vulneráveis nesse momento. De qualquer forma, eu acho que, indo um pouco na linha do que o Bernardo falou, do que eu acompanhei até agora, em termos de avaliação, essa ficha de avaliação atual, ela é uma ficha que tem mais a nossa cara do que tinha a ficha anterior. Então, só o fato de nós estarmos dando 30%, 33%, né, de peso agora em impacto social, isso digamos, não sei se a palavra seria consola, mas me faz bem, tá? Então, eu não acho que a melhor estratégia seria a gente tentar, nesse momento, jogar tudo para cima
e não fazer avaliação. Eu acho que cada um de nós, é claro, cada coordenador tem a sua posição, mas o ideal seria a gente realmente preencher essa avaliação, essa ficha, de maneira a realmente mostrar que nós não somos só números, né? Nós não somos apenas uma produção de artigo, mas nós também temos uma grande contribuição social exatamente pelo nosso objeto de estudo ser um objeto social. Então a gente tem espaço para dizer isso agora, a gente não tinha espaço para dizer isso no passado. Então eu acho que teve um avanço e esse avanço foi coletivo, porque ele decorre dos fóruns, de tudo que eu acompanhei até hoje, noto que ele decorre dos fóruns. De qualquer forma, eu acho que a gente sai daqui com diversas dúvidas, muito mais do que realmente a gente chegou. E eu queria terminar com uma pergunta ao Bernardo, até alguém fez essa pergunta, mas eu acho que ele acabou não respondendo, mas é uma dúvida que eu tenho também. Existe alguma chance de, tendo chegado onde chegou a proposta da ficha de avaliação, ela ser extinta antes de terminar o quadriênio? Veja bem, a CAPES pode ser extinta, né? Tá. Na verdade, assim, em termos pontuais, a ficha atual mestra de avaliação, porque assim, tem coisas que a gente compara, diz, a ficha atual é melhor do que a anterior porque tem tal coisa, né? Mas também não dá para jogar pedra nos que vieram antes de mim, porque eles trabalhavam em cima de uma outra arquitetura de ficha, um outro referencial de ficha, né? Tá? Esse referencial atual que nós estamos trabalhando foi aprovado no CTC e, seguindo o trâmite habitual, eu diria, essa é a ficha que vai nós vamos até o final desse quadriênio e para o próximo, né? Ela foi uma ficha pensada para mais de um período, de um ciclo de avaliação. Claro que toda ficha, todo processo de avaliação tem que passar por avaliação, né? Mas é óbvio que no cenário atual, né, eu dizer 100% não vou dizer, tá? Eu diria, em grande parte, sim, tá? Claro que vão, eventualmente, alguns ajustes nos campos, nos indicadores que são usados, mas os grandes quesitos, aquela arquitetura principal, né, foi aprovada em CTC, está publicada, tá? Só uma questão da Sucupira, eu fico devendo a informação do prazo desse ano, no final do ano, né, da 2019, tá? Mas é alguma coisa em fevereiro, eu posso mandar depois a informação por fora, mas a informação extraoficial é que do ano que vem vocês vão ter que mandar em janeiro, tá? De 2021, tá? Essa é a informação que nós recebemos da diretoria de avaliação, tá? Bonar. Ricardo. Janeiro, meu amor, em 2021. Podemos abrir uma rodada rápida, pode ser assim, para a gente finalizar, aproveitar esse momento. Eu queria dizer que muito interessante a discussão que apareceu agora de tarde, tocou em pontos assim, fundamentais. Eu acho que esse fórum vai ter um papel histórico. A fala da Elias e a fala de outras pessoas realmente chamaram a atenção dela também, chamaram a atenção da responsabilidade da gente aqui hoje, sabia? Eu estou entendendo assim, a pergunta que foi feita, até onde não foi ela que fez, né? A desobediência civil vai até onde e o que a gente responde? Eu acho que a gente tem que se posicionar sim. Qual é a melhor forma de solidariedade que a gente pode ter? A melhor forma de solidariedade é dizer que a gente, de forma conjunta, não aceita o que estão propondo. Gente, isso não pode acontecer. A gente não pode aceitar
o que a gente está vendo. Agora, essas perguntas e essa avaliação que foi feita, né? Vai ter avaliação, o que vai acontecer, a CAPES vai juntar com o CNPq. Gente, a gente está falando do nosso campo, a gente não sabe nem o que vai acontecer com o governo, a gente não sabe o que vai acontecer com a presidência da República. A gente está num momento tão sombrio e tão grave mesmo, grave no Brasil, grave no resto, que essas perguntas não têm resposta. Só nos cabe o quê? Eu acho que é defender as nossas instituições. É isso que nos cabe. Nossas instituições, pensando nossas universidades, cada lugar que a gente trabalha, nossos departamentos e as nossas instituições de pesquisa. A nossa defesa é essa, é CAPES, CNPq, universidade pública, o SUS, é isso que cabe. É a defesa institucional, porque se minimamente as pessoas que trabalham não têm coragem de ir em frente e dizer, olha, daqui a gente não sabe, a gente não, isso como foi falado, não andamos nem um passo a menos, a gente tem que defender. Então, a proposta do Gastão é muito interessante. Quando ele fala nos fóruns locais, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, pelo menos é o que eu estou interpretando. A gente tem que levar para cada programa de saúde coletiva essa discussão. A gente tem que junto mostrar, ó, fizemos tudo isso, ou como o Bernardo falou, fizemos tudo isso, a gente fez uma proposta, a gente discutiu amplamente. Não é pouco que está sendo feito aqui, né? Tem quantos aqui? Quantos programas estão aqui? 80? Mas aqui deve ter uns 80, talvez, né? Ou mais. Né? Então, assim, não é pouco isso. Esse retorno, a multiplicação disso é muito grande. Vocês voltando com uma carta que sai aqui amanhã, e essa carta propondo isso, a defesa dos nossos programas, a defesa das nossas bolsas, a defesa de que a pós-graduação em saúde coletiva, como toda a pós-graduação no Brasil, deve continuar, é muito importante. E eu acho que aí isso vai nortear a próxima reunião, porque na próxima reunião vai ter já a resposta dos programas. Na realidade, o Gastão está dizendo assim, vamos horizontalizar e capilarizar essa discussão. Porque aí mais gente vai estar junto, mais gente vai estar defendendo. Eu não vejo outra saída para o Brasil do que defender nossas instituições. E aí, como a Inês falou, a diferença agora não conta tanto, né? A gente pode concordar mais com isso ou mais com aquilo. Essa discussão, tem uma discussão no varejo que nesse momento ela não cabe tanto, entendeu? Eu posso ter um programa que prefira fazer de um jeito, prefira atuar mais em alguns campos. Mas eu acho que a discussão maior é a defesa da pós-graduação no Brasil e da educação das universidades públicas. Então, eu acho que essa carta vai ser fundamental. A minha proposta é que se marque data para que os coordenadores, voltando aos seus programas, façam as reuniões gerais, né, do programa, aberta com todo mundo, estudantes inclusive. Os estudantes também estão meio paralisados, não é não? Os estudantes também têm que... Gente, não sou eu que tenho que defender a bolsa de ninguém. As pessoas têm que defender as suas bolsas. Eu acho que a gente tem que, entendeu? O paternalismo já acabou no Brasil há muito tempo, né? Então eu acho que a gente é essa a proposta. A proposta da gente multiplicar e trazer o retorno e a gente vai dando visibilidade. Aí é papel da praxe. O que sair de cada programa a gente vai colocar, vai mostrar, entendeu? Aí pode ser que desse jeito a gente consiga realmente fazer uma matéria legal. Não só as experiências exitosas, mas também o que significa o avanço. E aí outra coisa que eu ia falar, é que eu cheguei, assim, até meio, não foi por acaso, mas eu nem esperava que ia ser um dia presidente da Brás, mas eu vim da Comissão de Epidemiologia. Eu fiz parte da Comissão de Epidemiologia, aí conheci alguns companheiros, né, no congresso aqui de Recife de Epidemiologia, eu conheci a Tereza e outras pessoas que até hoje eu tenho muito contato e acho muito importante. A Comissão de Epidemiologia da Brás, por 3 momentos diferentes, fez um plano estratégico de intervenção em epidemiologia. E foi super importante isso, porque a gente identificava quais eram as áreas importantes de atuar, quais eram as lacunas e aonde que a gente devia investir. Esses planos geraram políticas indutoras, inclusive com recurso para pesquisa, que a gente fazia em separado. O que é o ensino da epidemiologia, e no ensino estava graduação e pós-graduação, o que era atuação em epidemiologia de serviço, tinha também, e o que era pós-graduação, a pesquisa, que era a pesquisa. E a gente identificava o que era. E o plano seguinte, foram 3 vezes que a gente fez, as 3 comissões de epidemiologia, de 4 em 4 anos acho que eu elaborava esse plano. E cada plano avaliava o que ganhou, se ganhou.
E aí avançava no que faltava. É uma pena que parou, mas eu acho que a gente está incentivando que a Abrasco volte a fazer isso. Nesse próximo congresso já está. Pois é, eu acho importante isso. E eu acho que não seria o caso de ter um plano estratégico da pós, porque esse plano da pós, na realidade, é um plano que vem das áreas. Vem da epidemiologia, vem das ciências humanas e sociais e vem da área de políticas. Esse é o plano da saúde coletiva como um todo. Mas todo mundo tem que estar discutindo. Agora, aqui tem que pensar a avaliação. A avaliação, a solidariedade, os critérios, o que cada pós-graduação deve pensar, a diferença entre uma situação e outra, entendeu? A questão regional, aqui tem que pensar isso. E aí é forma de pensar, gente, não há outra saída, eu só vejo essa saída. Num contexto de tanta violência e tanta perversidade. Eu acho que nessa linha que o Gunnar falou, eu fui lá fazer a conta, temos 101 pessoas aqui com assinatura e 62 programas numa contagem muito por alto que eu fiz aqui. Posso ter errado um pouquinho a mais, porque tem mais de uma pessoa por programa, mas pelo menos uns 60 a 62 programas diferentes a gente tem aqui. Meu nome é Eline, eu sou do programa profissional da ENSP, Fiocruz do Rio de Janeiro. Assim, fechando essa tarde, né, o que eu queria lembrar é que, assim, todas essas ameaças que a gente está sentindo na ciência, na saúde coletiva, então, assim, vamos pensar que isso é um cenário que já foi falado de ameaças maiores, né? Não é só ameaça à pós-graduação, é o nosso curso, né? Eu acho que ameaça aos direitos, ameaça à democracia, ameaça à vida, ameaça é uma política neoliberal forte que vem aí com as suas vários tentáculos. Então não é só a ciência e a saúde coletiva que está sendo destruída. O SUS hoje está sob uma ameaça extrema. O financiamento da atenção básica está sendo modificado. A privatização, a Agência de Desenvolvimento da Atenção Básica, o Mais Médicos do Brasil, etc. Uma série de políticas muito bem articuladas e integradas. Então, assim, não sejamos inocentes de achar que temos que pactuar com um governo desse porque a gente vai se ferrar. Porque eles estão muito mais organizados, têm o poder do dinheiro, o poder de quem corta e quem não corta. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o governo que está aí, nós somos SUS, somos Ministério da Saúde, somos universidade, temos que trabalhar, mas sem ingenuidade. Temos que trabalhar negociando dentro das regras que nos são possíveis. Agora, podemos sim pactuar entre nós algumas cláusulas básicas, mínimas, de articulação. Então, nesse sentido, eu acho que eu só confio em nós, em determinadas questões que a gente patue. Então, eu acho que a avaliação per si é uma coisa boa, ninguém é contra a avaliação. Vamos lá, a avaliação é um instrumento que a gente vem construindo, etc. O problema é que a avaliação, ela promove um julgamento, uma tomada de decisão. E nessa tomada de decisão e de julgamento é que a gente tem que ser solidário e muito atento. Então, eu acho que a gente não pode dar um passo para trás, não pode ceder uma vírgula. Um qualis das revistas da saúde coletiva não pode cair, não pode diminuir, não pode se fechar um programa. Então, assim, nenhum programa pode fechar, nenhum programa menos, ponto. Os programas que fecharam lá, que estão diminuindo no Norte e Nordeste, não pode. Então, assim, tem coisas básicas que a gente tem que pactuar, que algumas coisas são possíveis, outras a gente vai perseguir, mas eu acho que são pequenos ganhos que a gente não pode recuar em nem um segundo. Né? Seguindo a fala da minha colega do Rio de Janeiro, né? Eu acho que era também um pouco sobre eu tinha alinhavado aqui mistura um pouco dessa fala com a fala também da Gunnar. Eu acho que a avaliação, ela é um instrumento importante nosso, de planejamento, de autoavaliação, de indução a certas práticas da universidade. É a forma dele dizer ao governo que quem avalia nossos programas somos nós.
com parâmetros que a gente pactua aqui, vem pactuando, e que a gente certamente vai continuar aprofundando e detalhando esses indicadores e critérios, etc., com os fóruns, com as comissões que vão ser formadas por coordenadores de programa, e acho que a gente tem que defender essa avaliação. Eu acho que não é momento da gente se questionar se vai ter avaliação ou não vai ter avaliação. A gente vai batalhar para que tenha avaliação e que essa avaliação seja feita por nós, com base no princípio de, não sei se chama princípio isso, mas a questão da solidariedade e eu falei um pouco de manhã sobre isso, né? Essa sensibilidade à conjuntura, ela tem que estar em todas as comissões de avaliação e tem estado. Eu acho que para essa avaliação quadrienal, mais ainda falta um tempo, a gente está muito inseguro no sentido de o que vai acontecer daqui para frente, até lá, mas enquanto a gente estiver aqui, eu acho que a gente tem que defender os princípios da avaliação, de uma avaliação de qualidade, de uma avaliação que seja pactuada por todos os programas, que faça parte dessa avaliação programas 3, 4, 5, 6 e 7, que essa comissão tenha coordenadores de todas as áreas do país, de todas as regiões, que tenha programas jovens, pessoas que estão chegando e pessoas que têm mais experiência, Então eu acho que tem que ser uma comissão eclética nesse sentido, heterogênea, representativa da nossa área, E isso certamente a gente tem feito dessa maneira, e os outros coordenadores que vieram antes da gente também têm feito, e a gente está atento a isso. Então, eu acho que é muito importante trazer isso, como vamos dizer assim, uma premissa, eu acho que dessa coordenação. E acho que a gente tem que, na nossa carta de amanhã, tem que defender essa representatividade e essa sensibilidade dessa comissão de avaliação. Por outro lado, um outro ponto, com relação à questão da solidariedade, quais são as estratégias, Eu acho que a gente tem que avançar. Eu acho que, assim, em termos propositivos, eu acho que essas reuniões regionais, estaduais, municipais, são super bem-vindas, e acho que essas reuniões, a gente pode construir parceria para projetos de pesquisa, construir parceria para produções científicas e técnicas, construir parcerias para colaboração em curso. Agora no café a gente estava conversando com o pessoal de Rondônia, o pessoal ali, eu fiquei estou matutando, Falei, bom, como é que a gente pode ajudar a Rondônia a fazer o primeiro curso de mestrado em saúde coletiva em Rondônia? Porque eles fazem parte do Prof. Saúde, tem 5 vagas, Já formaram a primeira turma, estão na segunda turma, mas querem fazer um mestrado em saúde coletiva. E aí querem parcerias para trabalhar em Rondônia. Então, eu estou tornando público, o pessoal está ali, e a gente tem que estar divulgando isso, enfim, pensando como será isso. Ganha um pontinho a mais. Sei lá, faz um curso e chama pessoas, pensa projetos, vai no diretório de grupos de pesquisa para ver quais são os projetos que vocês têm, onde estão pessoas que trabalham com os mesmos projetos. Enfim, a gente conversou um pouco nesse sentido de operacionalizar isso, porque não basta só, nós apoiamos a abertura de sim, mas como? Mas, por outro lado, a gente também conversou que é preciso, eu acho que junto ao Bernardo, a gente precisa aprovar um curso que seja sustentável em Rondônia. Não adianta a gente aprovar um curso em Rondônia com o nome Saúde Coletiva que só tem pessoas da enfermagem, da odonto, da psicologia, da química, porque isso não vai conseguir atuar, formar um bom profissional de saúde coletiva, produzir saúde coletiva, articular com a Secretaria de Saúde. Então, a gente tem que construir estrategicamente, isso não é do dia para a noite, mas a gente tem que estar nessa parceria no sentido de construção, fazer um diagnóstico, o que tem na Secretaria de Saúde, quem são as pessoas da Secretaria, quais os projetos de interesse, será que o curso deve ser profissional, será que o curso é melhor que seja acadêmico? Enfim, eu acho que tem que avançar nessas parcerias, porque isso é uma forma concreta de solidariedade e não é favor nenhum, muito pelo contrário, o projeto político é nosso, então não é nem favor as pessoas estarem em parceria, porque tem ganhos para todos, certamente. E por fim, quer dizer, até onde a gente vai fazer a desobediência civil? Eu acho que a gente tem que ser estratégico, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente tem que
Nós, de novo, parece, a gente tem que se falar, todo dia eu me falo isso, nós três que estamos lá nesse momento, como coordenação CAPES, nós somos representantes do Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Nós não somos representantes da CAPES no Fórum, nós somos representantes do Fórum na CAPES. Então, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer? Que a gente vai pautar essa comissão de avaliação, quando chegar a hora, em tudo isso que a gente está ouvindo, falando, discutindo e, vamos dizer assim, nos colocando nessa luta. Eu acho que isso a gente tem que fazer com responsabilidade, porque, de fato, na coordenação diária, a gente tem que construir uma avaliação em cima de excelentes argumentos, excelentes casos de impacto, excelente registro na Sucupira de tudo de bom que a gente faz, né? De tudo de bom que os programas fazem. Isso dá trabalho do cão, né? Vocês são coordenadores, a Sucupira é cheia de detalhe, mas a gente precisa construir uma avaliação que tenha muita evidência de tudo de bom que a gente faz em termos de impacto social, acadêmico, na formação local, regional, nacional, né, as ações de solidariedade, as ações de sustentabilidade das pessoas cotistas, enfim, um conjunto de elementos que essa nova ficha já está trazendo. Então, eu acho que é hora da gente pegar essa ficha e continuar aprimorando, mas com base nela, resgatar todas essas experiências bem-sucedidas, e é esse o argumento que nós vamos batalhar até onde a gente precisar ir em prol do crescimento de nota dos programas. Eu acho que é essa a perspectiva, mas para isso a gente precisa ter elementos suficientes para conquistar a maioria naquele fórum lá de Brasília. E não é fácil isso, então a gente precisa construir esses elementos, esses argumentos, e isso a gente precisa total da colaboração dos programas, porque a gente tem que se basear no que está escrito na Sucupira, né? Então, assim, finalizando, eu acho que a gente vai lutar até onde a gente precisa lutar, mas a gente também precisa ter essa responsabilidade no sentido de que a gente não pode fragilizar o argumento, vamos dizer assim, fragilizar a área como um todo com argumentos fracos. Mas eu acho que não é o caso. Quando a gente lê as propostas das propostas de cursos novos, né, que a gente, uma comissão grande avaliou na semana passada, né, a gente vê o quanto de coisa importantíssima que os programas vêm fazendo, mesmo aqueles que ainda não são nem programas de pós, ou aqueles que estão desmembrando que eram um Prof-Saúde, que agora estão criando uma coisa maior. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? E eu acho que pelo Bernardo, pela gente, né? Acho que eu posso falar pelo grupo, e a gente certamente é sensível e está entendendo que essa luta é muito maior do que a luta pelo nosso programa ou pela nossa área, é muito maior a ameaça, muito maior, não é nem ameaça, é muito maior o que está acontecendo já, né? Então a gente está com isso vai pautar qualquer tipo de avaliação que a gente venha fazer em 2021. Tá? Obrigada. Bom, gente, eu vou só fazer alguns comentários aqui rápido, passar para a nossa anfitriã, que eu desconfio que irá nos convidar para o happy hour. Eu entendo, até para nos balizar para amanhã, que ficou muito claro que a gente tem que avançar nas nossas proposições na carta, no sentido de não só lutar contra o corte de bolsas, né? A gente tem uma causa maior. Eu acho que essa causa, esse ideal, a gente está aqui defendendo uma área, né? Então acho que isso tem que ficar claro. E nesse sentido, a proposição do Gastão é muito interessante, porque eu acho que esse discurso, essa inquietação, às vezes fica entre nós coordenadores e a gente não consegue levar lá para os nossos programas e mobilizar um pouco mais. Então eu acho que a fala dele é nesse sentido, né? Que sejam alguns programas, alguma região, em uma cidade, enfim. Acho que a gente tem que levar esse para casa, e na minha impressão, assim, hoje eu acho que isso deve constar também no nosso documento como sendo uma proposição importante da gente tentar avançar nisso. E aí eu pego um gancho, conversei rapidamente hoje com a Vilma, sobre a nossa proposta, né? Nós, coordenação,
nos reunimos com a comunicação da Abraço e assim, tivemos uma longa conversa sobre essa ideia de divulgar os casos de sucesso, o que a gente faz. E eu sei que isso ficou atropelado porque o Bernardo também precisava de um documento a ser apresentado, né? Então a gente usou isso, mas isso ficou tudo muito misturado. E no final a gente chega com 6 casos, ou seja, né, em 95 programas, a gente pode chegar à conclusão de que a gente não tem feito muita coisa de sucesso. O que não é verdade. Então, a gente tem que usar o recurso que a Abraço está nos disponibilizando. E talvez não tenha ficado muito claro. Então, vamos aproveitar aqui para a gente registrar o que nós pensamos, o que a gente queria com isso. Podem tirar dúvidas com a Vilma, eu já estou disponibilizando aqui. Aproveitar a Vilma, que talvez ela nos conte isso um pouco. Mas a ideia, na verdade, é independente de falar, o meu programa tem 3 bolsas cortadas. O que nós fizemos? Quais são aqueles projetos que vão mudar a minha realidade, seja local, regional? Então, o que os programas de saúde coletiva fazem em prol da sociedade? É isso, independente de ter bolsa ou não. Se eu disser que eu vou ter que registrar casos de sucesso para mostrar que o corte de bolsa vai me prejudicar, então eu não vou receber nenhum caso de sucesso em programas profissionais, né, como bem colocou o nosso colega. Vamos parar com isso, a gente quer mostrar uma coisa muito além disso. Então os registros, seja por fotografia, vídeo, relato, é para mobilizar a sociedade. A gente não está sabendo comunicar com a sociedade, claro que essa é uma impressão minha, né? Então essa ideia é mobilizar. É que os jornalistas se sensibilizem, entendam que aquilo é importante e transmitam isso para a sociedade. Então, na verdade, o que a Abraço se propôs a fazer foi uma série de reportagens com essa linguagem para transmitir para a população o que a gente faz. E com isso conseguir mobilizar um maior número de pessoas. Então, fica aqui, a gente pode fazer uma nova rodada, uma nova chamada, na tentativa de que vocês mandem para a gente essas ideias. Eu acho que isso é muito importante, pessoal, porque na verdade o que a gente tem que mostrar é a pós-graduação brasileira, o que tem feito. A gente não tem feito só balbúrdia, tá? O que a gente tem produzido, né? É só tese sobre, sei lá, coisas estratosféricas que não servem para nada? Ou são coisas que têm tido impacto no dia a dia da vida das pessoas? Tá? O que a ciência brasileira, na verdade, assim, não é a saúde coletiva, de novo, é a ciência brasileira. O que a ciência brasileira tem produzido, né, e tem impactado em diferentes maneiras na sociedade. E, portanto, no momento que eu coloco ela em risco, que impacto vai ter isso? Tá? Eu volto a dizer assim, ó, a gente, e eu próprio me penitencio por isso, a gente se comunicou muito mal no passado. A gente tinha um pouco até de vergonha, né, de ir para a imprensa. A gente preferia escrever um artigo do que dar escrever alguma coisa para o jornal ou dar uma entrevista. Tá? Então, acho que a gente tem que perder isso. A gente tem que ocupar esse espaço. Tá? Era isso. E para finalizar, ainda mais um ponto que ficou claro, e a gente sempre reforça isso, a Cláudia voltou nesse ponto, de que nós estamos com os coordenadores de área e nossos representantes lá, né? Não é a CAPES que está aqui. E eu acho que essa composição de comissão de avaliação, como a Cláudia colocou, esse cuidado na condução do processo, acho que isso também tem que ficar registrado. A minha dúvida, né, até para a Cláudia, para o Bernardo, eu sei que isso não tem resposta, é até onde a gente consegue ir, né? Até onde a gente consegue influenciar esse processo. Eu sei que isso não tem resposta, mas acho que a gente tem que continuar insistindo. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Eu vou dar um exemplo, né, até esse retorno das bolsas, né, para os programas 4+, sem muita explicação, chega-se à conclusão, à suposição de que usou-se quais que nós não reconhecemos. Isso significa que a CAPES está usando questões que nós não reconhecemos. Isso vai continuar? Então, a nossa discussão vai até onde? Então, acho que talvez até onde a gente consegue ir. Acho que essa seja a inquietação. Outra coisa que me passou pela cabeça, eu posso estar viajando, né? A pontuação da produção agora virou um quesitinho lá, né? Um item dentro de um quesito. É uma coisa, diminuiu muito a importância. Agora, para a CAPES,
no momento da avaliação, dizer o seguinte, mas para você ser 5, neste pontinho aqui você tem que ser como era as regras anteriores. Não, tem que ser muito bom nisso, naquilo. Então, assim, até que ponto nós podemos ousar, avançar, né, propor, mas eu acho que esse é o nosso papel. Eu acho que a gente tem que pensar como jogar isso com o que eles estão querendo e aproveitar esse momento que a gente está com os nossos representantes aqui para tentar ver como que a gente pode avançar. Mas, de novo, eu insisto que isso tem que ficar registrado, né? Eu acho que esse fórum é um momento de o diálogo ser igual, né? A gente está aqui com os nossos representantes, fazer entender o que a gente quer também, o que a gente está propondo para eles, inclusive. Beleza. Como o Sérgio disse, né, convidar para a happy hour, mas eu queria retomar somente para concluir. O vídeo que Gunnar passou logo no começo desse evento, né? A gente está numa área que, em plena ditadura, pensou no sistema único de saúde, fez a 8ª Conferência Nacional, fez um plenário permanente, no momento da Constituinte, escrevendo o capítulo da saúde na Constituinte. Não é possível que agora a gente vá ter medo. Então eu queria só recuperar essa nossa história, o mito fundacional deste grupo aqui, ao contrário de outros mitos fundacionais, ele é muito forte. Eu acho que é muito que a gente tem que celebrar. E vamos tomar cerveja.